Olá a todos, estamos indo para a nossa segunda aula do primeiro ano do ensino médio de filosofia, ainda nesse modelo à distância, né? A aula passada a gente fez uma introdução rápida sobre o que é a filosofia, sobre como que a coisa funciona por aqui, né? Como a gente está questionando as coisas mais do que tentando responder. E a partir disso, a nossa aula de hoje, ela fala um pouco sobre a dúvida. Acho que todo mundo tem dúvidas, né, vira e mexe, e a filosofia ela tá aqui exatamente para lidar com isso. Mas como a filosofia usa a dúvida, né? Vamos para os nossos slides. Vamos lá. A aula 2 é sobre dúvida filosófica e René Descartes. Esse nome aí, Descartes, né, se lê Descartes, porque o francês faz isso com as palavras. Mas tudo bem, vocês vão já se acostumar com isso. Vamos primeiro explicar o que não é uma dúvida filosófica. Quando alguém pergunta qual será o resultado do jogo de futebol ou quanto custa o quilo da carne, não tem nada de muito filosófico, né? É só uma questão do cotidiano. Nós fazemos muitas dúvidas dessas, né? Muitos questionamentos desses que não são coisas que exigem que a gente pense sobre o assunto, que a gente reflita sobre isso. São coisas que a gente simplesmente pode pesquisar e ver o resultado e tá tudo certo. Então essas dúvidas que têm resposta fácil não são da filosofia. A filosofia não lida com essas coisas, vamos dizer assim, simples. Lida com as coisas muito mais complicadas. Então, o que é uma dúvida propriamente filosófica? Elas surgem de dois momentos: o estranhamento e o questionamento. O que é o estranhamento? É quando você se depara com uma situação nova que você não tinha pensado sobre, alguma coisa que sua cabeça dá uma mexida com aquilo. E você não consegue dizer porquê. Você não consegue uma explicação razoável. Como assim, né? Vamos dizer, por exemplo, quando você acho que a maioria das pessoas, se não passaram por isso ainda, vão passar futuramente. Espero que não seja tão traumático, por uma desilusão amorosa. E aí você nunca tinha parado para pensar, às vezes, que aquilo ali, que o relacionamento que você tinha, ou o amor que você tinha por aquela pessoa, de repente parece que era algo tão sólido em você e não é mais. Isso gera em você um questionamento, uma angústia. E muitas vezes, se você parar para pensar sobre isso, né, o estranhamento é a primeira parte, você está com essa angústia. Agora, como que você transforma isso em um questionamento, uma dúvida filosófica? É quando você tenta transformar isso que você está sentindo em uma pergunta. Não para ter uma resposta, mas para ter um caminho de raciocínio que geralmente vai levar a mais dúvidas, mais questionamentos. Mas, por exemplo, dessa angústia que você está sentindo, você começa a questionar: o que é o amor? O que é essa sensação que eu estava tendo e agora tá essa bagunça? E grande parte dos poemas sobre amor, etc., vão ser de alguma forma filosóficos. Por quê? Porque eles não vão achar uma resposta. Eles vão achar novas dúvidas, novos questionamentos, novas formas de pensar sobre o amor, por exemplo. Isso só falando de um estranhamento e um questionamento que é o que todos nós passamos na nossa vida. Agora, quer ver coisas maiores? Se alguém morre, por exemplo, o que é a morte? O que nós sentimos com isso? O que há depois da morte? Todo o estranhamento da situação leva a gente a essa série de questões que nós não temos uma resposta. Nós podemos pensar sobre elas, nós podemos elaborar sobre isso. Mas nesse primeiro momento onde a gente questiona, nós estamos fazendo dúvida filosófica. Nós estamos botando a nossa cabeça para pensar de uma forma trabalhada, tentando achar uma resposta. Mas não é a resposta, é o caminho que interessa. Entendeu mais ou menos a coisa? Às vezes vocês vão encontrar questões filosóficas que você não vai achar uma resposta fácil, ou às vezes não vai achar resposta alguma. Mas só o fato de você ter pensado aquilo, de você estar usando sua cabeça tentando achar uma solução para aquilo, é o que interessa. É aí que está a atividade propriamente filosófica. É aí que está o amor pela sabedoria.
Não é você se apropriar daqui e falar, eu sei como isso funciona. Não. Você virar e falar, eu consigo pensar sobre isso. Mesmo sem saber como isso funciona, mesmo sem ter todas as respostas. Então temos aqui alguns exemplos, né, de dúvidas filosóficas. O que é a justiça? O que é justo? Qual a relação entre meu corpo e minha mente? São coisas interligadas? O que é a alma? O que há além da morte? Todas essas dúvidas são estritamente filosóficas. E por que nós falamos da dúvida aqui? Porque tem um cara que vai usar a dúvida como base da filosofia dele. Esse cara é René Descartes, que viveu na França de 1596 a 1650, ou seja, já faz aí uns quase 400 e tantos anos, né? 430 anos que ele nasceu, mais ou menos. Já tá velhinho. E vocês já conhecem esse sujeito e devem ter muita raiva dele, porque ele inventou o plano cartesiano, aquele que vocês usam na matemática para traçar gráficos, né? Quando você dá os pontos, determine a reta entre esses pontos, ou se não pega uma equação de segundo grau, determine a parábola. Todos esses movimentos daí que são da matemática vêm desse cara. Ele era um matemático também. Mas o cara era matemático que ele estava fazendo filosofia. Então, a filosofia, ela, como eu tinha falado antes, ela lida com muitas áreas. Então, vira e mexe, você vai ter um filósofo falando sobre matemática, ou o contrário, né? No caso, está mais para Descartes ser um matemático fazendo filosofia. Em todas as áreas, o conhecimento mais elevado da área, né, acaba sendo filosófico. Você precisa pensar sobre o assunto e sair da área, pensar nela por fora para conseguir evoluir ela. Por isso que o título de PhD é Philosopher Doctor, doutor em filosofia de tal área. Um cara que tem um PhD em medicina, por exemplo, é doutor em filosofia da medicina. Ou seja, ele não só entende da medicina como algo instrumental, mas entende de toda a parte de raciocínio por trás dela e, portanto, é capaz de evoluir essa área. É essa a lógica por trás. Por isso, Descartes é um filósofo, é um matemático. Ele está evoluindo a matemática, de certa forma. Mas, aqui para a filosofia, o que ia importar para a gente é como ele lida com a dúvida. E ele começa da seguinte forma. Vocês já se depararam com alguma situação onde vocês ouviram alguma coisa e quando perguntar, gente, alguém ouviu? Ninguém mais tinha ouvido. Só você ouviu aquilo. Mas você tem certeza que você ouviu, mas ninguém mais ouviu. E não tá lá. Vamos dizer assim, por isso eu ouvi um barulho, vai olhar, não tem absolutamente nada onde estava aquele barulho. Ou quando você vê alguma coisa, você jura que vê, por exemplo, você vê um amigo seu lá longe, vai chegando perto e não é a pessoa. E essa altura do campeonato você já acenou, já falou, oh! Ele chega perto, você estava errado. Isso quer dizer que os seus sentidos, a sua visão, a sua audição, seu olfato, seu paladar, seu tato, tudo isso pode te enganar às vezes. Todo mundo se engana com os sentidos, às vezes. E essa possibilidade dos sentidos enganar faz Descartes pensar o seguinte: se os sentidos já me enganaram uma vez, quem disse que eles não vão me enganar de novo? Quem disse que eles não estão me enganando nesse exato momento? E que no fim das contas eu não estou nesse quarto aqui, não estou gravando esse vídeo, eu estou em qualquer outro lugar, só que os meus sentidos estão todos embaralhados e eu acredito que eu estou aqui realmente. E aí? Como eu garanto que o que os meus sentidos estão sentindo seja real? E aí ele começa a colocar os sentidos em dúvida. No momento que ele coloca os sentidos em dúvida, ele fala, então nós não podemos confiar no conhecimento obtido a partir dos sentidos. Ou seja, se eu conheço algo porque eu vi, porque eu ouvi, isso não é garantia nenhuma que esse conhecimento seja verdadeiro. Eu vou ter que investigar um pouco mais. Bem, quando ele fala sobre essa questão do conhecimento, sobre conhecer, a filosofia dele se torna uma filosofia epistemológica, ou seja, que fala sobre epistemologia. Que palavrão é esse, professor? Vamos lá, explicar o que é epistemologia.
Assim como eu fiz na aula passada sobre filosofia, vamos lá. Epistemologia vem da palavra episteme, também do grego, que significa conhecimento ou ciência. Ok? E logos, né, o logia, aí, logos, que quer dizer discurso ou estudo. É o estudo sobre o conhecimento, portanto. Quando a gente tenta entender alguma coisa de forma crítica, entender não só a coisa, mas como nós aprendemos as coisas, como nós obtemos conhecimento e como nós podemos verificar esse conhecimento e falar se ele é verdadeiro ou não. Essas questões são da epistemologia, que também é conhecida como teoria do conhecimento. Quando nós estamos tentando lidar com conhecimento, quando nós colocamos o conhecimento em questão, falamos sobre conhecimento verdadeiro, conhecimento falso, todas essas áreas têm a ver com a epistemologia. E Descartes, quando ele fala que o conhecimento obtido através dos sentidos não é confiável, está fazendo epistemologia. Então, por hoje, vamos parar por aqui para a aula não ficar muito comprida. Mas temos aqui uma série de coisinhas que vocês viram nessa aula. Então vamos revisar aqui para vocês não se perderem tanto. Primeiro, o que é uma dúvida filosófica. Essa dúvida que tem a ver com buscar alguma coisa a mais, né? Que vem do estranhamento diante de uma situação e do questionamento sobre isso. Depois nós vimos René Descartes, esse filósofo e matemático, que fala do problema dos sentidos. O conhecimento dos nossos sentidos não é confiável e assim torna isso num problema do conhecimento, ou seja, uma discussão sobre epistemologia. E aí sobra a questão que nós vamos tentar responder através de René Descartes na próxima aula, que é como é possível obter conhecimento confiável? Se não dá para usar meus sentidos, o que eu vou usar? E eu me despeço de vocês hoje pedindo para vocês pensarem um pouquinho nesse assunto. Obrigado, boa tarde.